Olá, estamos aqui com o curso de Política na TV. Esta é a quinta aula do curso de Política na TV, que é uma iniciativa da Escola do Parlamento e da Câmara Municipal de São Paulo. A ideia do curso de Política na TV e na internet, né, um curso de política que está passando, você está vendo a gente aí ou na TV ou na internet, né, é a ideia de que você conheça um pouco mais de participação política, conheça um pouco mais dos seus direitos como cidadão, dos seus deveres como cidadão e possa participar mais ativamente da política do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Essa é a nossa ideia. E hoje eu estou aqui com o professor Fernando Coelho, que é professor de políticas públicas da escola da EASH, da USP, né, que é a famosa USP Leste. E ele é coordenador do curso de políticas públicas, não é verdade? Exatamente. Muito bem, mas hoje a políticas públicas está dividido, como sempre, em todos os nossos cursos, em três, né? Então, ser três aulas aí. O que são políticas públicas, nós vamos falar daqui a pouco. O processo de construção de políticas públicas e políticas públicas de desenvolvimento. Professor Fernando, olá, vamos falar o que são políticas públicas e obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço, Lamari. Quero dar aqui as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, parabenizar a Escola do Parlamento por essa iniciativa. E é um prazer estarmos aqui nessa quinta aula para falar sobre políticas públicas. Muito bem, vamos lá então. O que são políticas públicas? Tá aí, Lamari. Essa é uma pergunta, né, que a todo momento surge. Políticas públicas é um termo que hoje está muito em voga, presente nos jornais, na televisão, nos debates. Era uma palavra que até algumas décadas atrás não estava muito presente, mas agora está. E estando, nós temos que deixar isso claro, né, para todos. Uma primeira ideia que as pessoas têm de políticas públicas, né, é que assim, alguma coisa a ver com o governo. Mas vamos tentar dar uma definição mais clara para isso. Em primeiro lugar, políticas públicas é você pensar o Estado e o governo em ação. Ou seja, são todas as atividades que partem do Estado e a forma que isso é executado pelo governo. E nós podemos dividir esta definição numa definição mais política e numa definição mais administrativa. A definição política é que políticas públicas dentro da democracia é sempre um processo decisório que vai envolver conflitos de interesse. Vamos pensar a sociedade é composta por diversos grupos, segmentos políticos, cada um com as suas ideias, suas ideologias, suas visões de mundo, né? E esses grupos estão a todo momento debatendo como que o Estado e o governo devem agir. Então essa é a primeira noção. Política pública como conflito de interesse. E o conceito que deriva disso é, política pública, então, é aquilo que o governo decide fazer e não fazer, definindo quem ganha, por que ganha, né? E em que momento quem está ganhando. Ou seja, é extremamente importante para o cidadão. Exatamente. Né? É aquilo que é a nossa vida no dia a dia que o governo vai fazer ou vai deixar de fazer e vai interferir diretamente na nossa vida. Exatamente. Agora, também temos a definição mais administrativa, né? A política pública como um conjunto de projetos, de programas e de atividades, né, governamentais. Então, quando a gente pensa, né, olha, tem aquele programa da prefeitura que está beneficiando aqui o nosso bairro, aquilo é uma política pública. Olha, tem aquela política econômica do governo federal que está trazendo mais empregos para uma determinada região. Aquilo é uma política pública. Então, essa é uma outra ideia de política pública, no sentido administrativo. Uma vez que foi tomada uma decisão, né, o governo vai transformar aquela decisão num programa, num projeto e numa atividade que vai entrar em execução. É importante nós também podemos dizer, Lamari, que esse conceito de política pública ele é muito amplo, né? E aí as pessoas falam, mas qual a diferença, por exemplo, entre política de Estado e política de governo? Essa ideia de público é uma coisa que só se refere ao aspecto governamental ou hoje também envolve, né, a sociedade civil? Então, a primeira questão, a diferenciação entre política de Estado e política de governo, né? Política de Estado é toda aquela política que, independente de qual seja o governo e o governante, aquilo terá que ser feito.
geralmente está presente, né, dentro de um aspecto de um aparato jurídico legal, por exemplo, a Constituição, e aquilo vai ter que ser realizado de qualquer maneira. Já a política de governo vai depender da alternância de poder. Cada governo tem o seu projeto, né, e durante aquele período, né, 4 anos, né, de um mandato, ou sendo reeleito 8 anos, vai transformar aquelas ideias em políticas públicas que vão ser executadas ao longo de um tempo. Né? Isso é a política de governo. Muitas vezes, boas políticas de governo, na medida em que elas têm continuidade de um governo para outro, elas se transformam em política de Estado. Mas isso é importante só para as pessoas terem essa ideia. Política de Estado, né, geralmente está presente nas leis, ou mesmo são boas políticas de governo que têm continuidade de um governo para outro, e a política de governo como aquilo restrito ao mandato de um determinado grupo político, de um determinado partido. Uma outra coisa importante da gente dizer é que esse conceito hoje de política pública, né, a gente não entende só o público como sinônimo de gestão governamental. Né? O público ele é hoje muito mais um sinônimo de interesse público que vai do governo até a sociedade, passando pelas diversas organizações da sociedade civil, incluindo também aí o chamado terceiro setor e mesmo o mercado. Então, as políticas públicas hoje vão envolver o primeiro setor, que é o Estado e o governo, né? O segundo setor, que é a iniciativa privada, né? E o terceiro setor, que são as diversas sociedades, as diversas organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, como as organizações não governamentais, as OCIPs, fundações, né? Entidades filantrópicas, associações de bairro, né? Movimentos sociais, dentre outras organizações. Então, como o nosso país tem uma tradição, né, muito forte do século XX, que foi uma tradição autoritária, né, o período da ditadura, né, e dentro dessa tradição autoritária você tinha um modelo muito centralizador de gestão pública, a ideia que muito que as pessoas têm de políticas públicas é uma ideia que é uma coisa só do governo, né? Que elas não precisam participar, que elas já elegeram os governantes, agora os governantes vão tomar as suas decisões. Pelo contrário, né? Hoje a noção que se constrói de políticas públicas é uma noção de uma construção, né, coletiva, de uma coprodução entre o Estado e a sociedade civil. Por isso que nós vamos falar que políticas públicas é muito menos a ideia de gestão governamental e muito mais de uma construção do interesse público por todos os atores, sejam os atores do Estado, sejam os atores da sociedade civil. Você vai falar dos tipos de política pública, você tem aí uma figura que ilustra, né? A gente pode ver, já está no ar aí. Exatamente, Lamar. Aqui no Brasil, dado ainda o grande déficit que nós temos, né, de políticas sociais, né, isso é um padrão histórico, um padrão que vem do processo de desigualdade, né, as pessoas acham que políticas públicas é sinônimo de política social. Nós tendemos a dizer que, né, toda política social é uma política pública. Mas nem toda política pública é uma política social. O que nós estamos querendo dizer? Que as políticas públicas são muito mais amplas do que a área da política social. Então, como a gente pode ver na figura, né, as políticas sociais são área importante das políticas públicas. Estão lá as políticas de educação, as políticas de saúde, as políticas de assistência social, as políticas de habitação, né, de trabalho, emprego e renda. Né? E nós temos outros tipos de políticas públicas, como as políticas econômicas, né? Muito fortes no Brasil, né? Uma agenda muito forte dos anos 80 para os anos 90, né? Sobretudo na época da estabilidade de preços, do combate à inflação, e aí estamos falando da política monetária, da política fiscal, da política cambial, né? E mesmo dentro das políticas econômicas, as políticas mais setoriais do ponto de vista econômico, a política agrícola, a política industrial e assim por diante. Tem uma outra área também muito importante das políticas públicas, que são as políticas de infraestrutura, né? Que agora que o Estado está começando a recuperar a sua capacidade de investimento, nos últimos 10, 15 anos, esses gastos começaram novamente a ser realizados no Brasil. Sobretudo agora, num momento, né, muito importante, que nós teremos grandes eventos no Brasil, dentro de algum tempo, a Copa do Mundo,
né, as Olimpíadas, que os diversos gastos em transporte, né, em saneamento básico, em energia, em telecomunicações, dentre outras áreas, se tornam muito importantes. Então, este é o campo das políticas de infraestrutura. E nós não podemos nos esquecer ainda, Lamari, de um outro tipo de política pública que às vezes as pessoas acham que não são políticas públicas, que são as políticas de gestão pública, né? Essas políticas de gestão é que dão apoio, o suporte, a base para as políticas públicas serem implementadas. Por exemplo, política de recursos humanos, né? A implementação de uma boa política pública depende da qualificação dos recursos humanos que estão dentro do Estado, né? De um funcionário público capacitado, da formação de equipe, política de governo eletrônico, né? A implementação de algumas políticas públicas depende de uma base de tecnologia de informação e comunicação, e o governo eletrônico trabalha nessa linha, né? Definições do próprio papel do Estado, né? Como é que o Estado vai atuar em parceria com a sociedade civil. Então, aí todo o surgimento de novos arranjos institucionais, as organizações sociais muito atuantes na área de saúde, de cultura, as OCIPs, né? Então, tudo isso compõe essa outra área que nós chamamos de políticas públicas de gestão. A ideia, então, que nós mostramos nesse quadro é falar, política pública é uma coisa bem ampla. Políticas sociais, econômicas, de infraestrutura e as políticas de gestão. Muito bem, então nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco, é isso? Creio que sim. Ah, muito bem. Bom, eu achei bastante interessante esse começo aqui, a gente entendendo o que é políticas públicas, né? Agora, no segundo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente vai falar sobre o processo de construção de políticas públicas. É um intervalo rapidinho e a gente volta.